antes de qualquer coisa, respira comigo por um instante e imagina a cena mais comum do mundo. Você acorda, ainda meio entre sonho e realidade. O corpo pesado, a mente já querendo correr na frente e o dia inteiro te esperando como uma estrada longa. Tem dias em que essa estrada parece limpa, tem dias em que ela parece cheia de buracos, mas em quase todos os dias existe um momento logo no começo em que você decide, sem perceber, quem vai dirigir a sua mente, você ou o mundo. E é exatamente aí que nasce a diferença entre atravessar o dia com força tranquila ou atravessar o dia sendo arrastado por pensamentos, irritações, pressas e medos. O que eu quero te entregar hoje é uma espécie de blindagem interior, não no sentido de virar alguém frio, impermeável e distante, mas no sentido de criar dentro de você um núcleo que permanece firme, enquanto o resto se movimenta. Não é magia, não é frase motivacional. É treino, é filosofia aplicada. É uma maneira simples e profunda de ouvir certas verdades pela manhã, para não ser sequestrado pelo barulho do mundo ao longo do dia. E, já que você está aqui, deixa eu te pedir algo que faz parte desse mesmo treino. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo qual é o horário do dia em que sua mente mais desanda, manhã, tarde ou noite. E compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e que anda vivendo no modo automático, cansado por dentro, forte por fora, mas precisando reencontrar o próprio centro. Porque às vezes a pessoa não precisa de mais informação, ela precisa de uma lembrança que devolve o comando da vida para dentro. Existe uma ilusão silenciosa que destrói muita gente e ela começa cedo, antes mesmo do café. Antes mesmo da primeira mensagem no celular, a ilusão de que você precisa estar pronto para tudo, de que você deve prever tudo, controlar tudo, evitar tudo. E quando você tenta viver assim, você acorda como quem já está atrasado para uma guerra. A mente abre os olhos e já se arma, já começa a calcular riscos, a imaginar conversas, a repetir pendências, a colecionar preocupações. E, sem perceber, você passa a manhã inteira sem estar presente na manhã. Você está no futuro, você está no e se, você está no tomara que, você está no não pode dar errado. Só que a vida, com uma serenidade quase irônica, não se curva a esses roteiros. Ela muda, ela surpreende, ela falha, ela quebra. Ela adia, ela traz pessoas difíceis, ela traz notícias ruins, ela traz pequenas contrariedades que, quando encontram uma mente despreparada, viram tempestade. Então, a primeira coisa que você precisa ouvir de manhã é uma lembrança que parece simples, mas muda tudo quando entra de verdade. O seu dia não depende do que acontece. O seu dia depende do lugar dentro de você, de onde você responde ao que acontece. Tem uma parte da sua vida que não é negociável com o mundo. E é justamente aí que o estoicismo começa a blindar a mente. Você pode perder coisas, você pode enfrentar atrasos, você pode ouvir um não, você pode ter imprevistos. Mas existe algo que nenhum imprevisto pode arrancar de você, sem a sua permissão, a sua capacidade de escolher como interpretar e como agir. Isso é o coração do estoicismo e, para muita gente, é como uma volta para casa. Porque no fundo, você já sentiu isso alguma vez, quando você está inteiro por dentro. Até as dificuldades parecem mais administráveis. Quando você está fragmentado por dentro, até o pequeno parece insuportável. Então, pela manhã, antes de oferecer sua atenção para o mundo, ofereça sua atenção para essa pergunta. O que, hoje, depende de mim? Não é uma pergunta abstrata, é uma pergunta concreta. Depende de você o tom com que você fala. Depende de você a honestidade com que você faz o que precisa fazer. Depende de você a presença com que você atravessa tarefas chatas. Depende de você o limite que você coloca no que te consome. Depende de você a coragem de não reagir no impulso. Depende de você o cuidado com o seu corpo. Depende de você escolher não alimentar pensamentos que te intoxicam. Depende de você viver com dignidade, mesmo que o mundo não facilite. E ao mesmo tempo, existe outra pergunta que precisa caminhar junto. O que não depende de mim. E aqui mora um tipo de paz que quase ninguém experimenta, porque quase ninguém aceita. Não depende de você o humor das pessoas. Não depende de você o trânsito. Não depende de você o tempo. Não depende de você a memória que alguém tem de você. Não depende de você o passado. Não depende de você o que vai acontecer daqui 3 horas. Você pode se preparar, você pode agir,
Você pode ser prudente, mas você não controla. Quando você reconhece isso cedo, ainda na manhã, você deixa de começar o dia fazendo força no lugar errado. Você deixa de gastar energia tentando dobrar o mundo. E essa economia de energia é uma forma de blindagem, porque a mente cansada é uma mente vulnerável. Ela explode fácil, ela se vitimiza fácil, ela se confunde fácil. A mente que começa o dia lembrando onde está o seu domínio já começa mais forte. Agora repara numa coisa, só essa distinção, por mais simples que pareça, muda o ritmo da sua respiração. Ela muda o jeito como você entra no dia. Você para de entrar como quem está apanhando antes mesmo de começar. Você entra como alguém que sabe. Pode vir o que vier. Eu tenho um espaço interno de escolha. Esse espaço é o seu centro. E o centro não elimina a dor, mas impede a humilhação interna. Ele não impede o luto, mas impede que o luto vire abandono de si. Ele não impede o cansaço, mas impede que o cansaço vire crueldade. Ele não impede a frustração, mas impede que a frustração vire desespero. E isso, ao longo de um dia inteiro, é o que separa uma vida vivida com consciência de uma vida vivida na correnteza. Só que a mente, mesmo quando entende isso, tem um hábito antigo. Ela quer garantias. E como a vida não dá garantias, a mente tenta se enganar com a sensação de que, se eu pensar bastante, eu evito. Você já percebeu como existem pensamentos que parecem planejamento, mas na verdade são ansiedade disfarçada? Você acha que está se preparando, mas está se torturando. Você acha que está sendo responsável, mas está tentando controlar o incontrolável. E aí entra uma outra lembrança estoica que funciona como uma lâmina fina, cortando o excesso. Você não precisa controlar tudo para estar seguro. Você precisa estar lúcido para estar inteiro. E lucidez não é ausência de medo, é a presença de discernimento. Então, pela manhã, antes de entrar nas suas obrigações, diga a si mesmo uma frase que os estoicos reconheceriam como um voto de liberdade. Hoje eu vou cuidar do que é meu. Eu vou soltar o que não é meu. Parece pequeno, mas isso reorganiza o seu dia por dentro. E quando o primeiro problema aparecer, e ele vai aparecer, porque a vida é vida, você não vai se surpreender como quem foi traído. Você vai reconhecer, aqui está, e eu continuo sendo eu. Agora, eu quero te conduzir para outra camada da blindagem. Tem gente que perde o centro não porque algo grande acontece, mas porque algo pequeno se repete. Uma pessoa atravessa o dia inteiro se irritando com microcoisas. Um comentário, um barulho, uma demora, uma resposta atravessada, uma bagunça, uma injustiça pequena. E sem perceber, ela passa horas alimentando a mesma emoção. E isso envelhece por dentro. Isso rouba energia. Isso rouba alegria. Isso rouba presença. Os estoicos tinham uma arma silenciosa contra isso. Eles entendiam que não é o acontecimento que te fere primeiro, é o julgamento que você coloca em cima dele. O acontecimento é neutro. O seu rótulo é que é explosivo. Quando você diz isso, é insuportável. Você se enfraquece. Quando você diz isso, é horrível. Você se fecha. Quando você diz isso, não deveria acontecer, você entra em guerra com a realidade. E guerra com a realidade é a guerra que você sempre perde. Porque a realidade simplesmente é. Então, pela manhã, ouça isso com calma, como se fosse uma instrução para salvar seu dia. Hoje, eu vou vigiar meus julgamentos. Eu não vou dar a qualquer impressão que chega na minha mente o status de verdade absoluta. Porque a mente é rápida, mas nem sempre é sábia. Ela reage por reflexo, por trauma, por hábito. Ela pega um atraso e transforma em minha vida é um caos. Ela pega uma crítica e transforma em eu sou um fracasso. Ela pega um olhar estranho e transforma em estão contra mim. E tudo isso é interpretação. O estoico treina a mente para perguntar: isso é fato ou é história? Isso é realidade ou é medo? Isso é verdade ou é suposição? Só essa pausa, menos essa pequena pausa, menos já é blindagem. Porque ela impede o incêndio de se espalhar. Ela impede você de viver o dia inteiro dentro de um pensamento que começou como uma faísca. E tem um detalhe ainda mais profundo. Quando você aprende a vigiar julgamentos, você começa a perceber que muita coisa que te tirava do eixo era, na verdade, uma tentativa de proteger o ego. O ego quer ter razão. O ego quer ser respeitado. O ego quer controle. O ego quer reconhecimento. E quando o mundo não dá isso, o ego grita. Só que o grito do ego tem um preço. Ele te tira do centro. Ele te faz agir de um jeito que depois você
não respeita. Ele te faz falar coisas que depois você se arrepende. Ele te faz endurecer com quem não merecia. Ele te faz se punir. O estoicismo não te pede para matar o ego. Ele te pede para não obedecer automaticamente a ele. E isso é maturidade. Agora, deixa eu te trazer uma lembrança que é quase um choque de lucidez, mas que quando você aprende a ouvir lá pela manhã, ela vira uma fonte de serenidade. Os estoicos falavam da finitude com uma naturalidade que hoje assusta. Eles lembravam que a vida é limitada, que o tempo é curto, que nenhum de nós sabe quantas manhãs ainda tem. E isso não era para deprimir. Era para acordar, porque uma das maiores fontes de ansiedade é viver como se você tivesse tempo infinito para consertar o essencial depois. Depois eu amo, depois eu peço desculpas, depois eu começo, depois eu mudo, depois eu cuido da saúde, depois eu paro de me estressar por besteira. E esse depois é uma promessa que ninguém assinou. Quando você lembra cedo, logo de manhã, que a vida não espera, você fica mais cuidadoso com o que consome sua atenção. Você fica mais seletivo com brigas. Você fica mais humilde com urgências. Você começa a entender que algumas coisas não merecem a sua alma. Então, ao acordar, você pode fazer uma espécie de voto silencioso. Se hoje fosse um dos meus últimos dias, como eu gostaria de atravessá-lo? Não precisa dramatizar. Só sentir a honestidade dessa pergunta. Ela limpa prioridades. Ela retira venenos. Ela te devolve para o que importa. E aqui acontece algo lindo. Quando você lembra da finitude, você valoriza a presença. Você olha para o café de um jeito diferente. Você fala com alguém com um pouco mais de gentileza. Você não adia uma conversa necessária. Você não desperdiça horas em ressentimento. Você não dá a sua vida para coisas pequenas que, no fundo, não significam nada. Isso é blindagem também, porque a mente que sabe que o tempo é precioso não se entrega tão fácil à mediocridade emocional. E, junto com essa lembrança, existe outra prática estoica que é poderosa para amanhã. Imaginar com sobriedade que dificuldades podem acontecer. Não para atrair coisa ruim, não para ficar pessimista, mas para não ser pego de surpresa como alguém que achou que o mundo tinha obrigação de ser fácil. Essa prática é como treinar antes da corrida. Você não faz para sofrer antes, você faz para estar pronto. Você pode dizer a si mesmo: hoje pode haver atraso, pode haver mal-entendido, pode haver gente difícil, pode haver frustração, e eu vou atravessar isso sem perder a dignidade. Repara, isso muda tudo, porque quando o problema chega, você não entra em choque, você entra em presença. Você não reage como vítima, reage como alguém que estava preparado internamente para a instabilidade do mundo. Agora, eu sei que alguém pode ouvir isso e pensar: mas eu já tenho problema demais, ainda vou ficar imaginando mais? Só que não se trata de imaginar mais. Trata-se de retirar a expectativa infantil de que as coisas não deveriam dar errado. A expectativa infantil gera indignação. A indignação vira amargura. A amargura te tira do centro. A prática estoica gera realismo. O realismo gera serenidade. A serenidade te mantém no comando. E isso, ao longo do dia inteiro. É como andar com um guarda-chuva numa cidade onde pode chover. Você não pede chuva, você só não se molha tanto quando ela vem. Agora, deixa eu tocar uma dor específica que muita gente carrega pela manhã e nem percebe: o peso da identidade. A pessoa acorda e já se define por um problema. Eu sou ansioso, eu sou fraco, eu sou desorganizado, eu sou atrasado, eu sou assim mesmo. E essas frases parecem apenas desabafos, mas elas são decretos. Você transforma um estado em identidade. Você transforma uma fase em destino. Você transforma uma ferida em nome. E isso é perigoso porque tira sua liberdade antes do dia começar. O estoicismo devolve liberdade quando ensina algo essencial. Você não é o que sente. Você não é o que pensou ontem. Você não é o que deu errado. Você é, sobretudo, a capacidade de escolher o próximo passo com caráter. O que significa que você pode acordar ansioso e ainda assim ser corajoso. Você pode acordar triste e ainda assim ser digno. Você pode acordar cansado e ainda assim ser justo. Isso é blindagem porque retira o rótulo que te aprisiona. Então, de manhã, diga a si mesmo: eu posso estar assim, mas eu não sou isso. Eu posso estar preocupado, mas eu não sou a preocupação. Eu posso estar com medo, mas eu não sou o medo. Eu posso estar irritado, mas eu não sou a irritação. Eu sou aquele que percebe. Eu sou aquele que escolhe. Eu sou aquele que governa. Essa lembrança parece simples, mas ela quebra o feitiço da identidade limitada. E quando o feitiço quebra, você volta ao centro. E agora,
vamos para uma das blindagens mais importantes para quem vive no mundo real. Com contas, família, cobranças, problemas, saúde, responsabilidade. Decidir pela manhã qual virtude vai guiar seu dia. Os estoicos não acordavam pensando: como eu vou me sentir hoje? Eles acordavam pensando: como eu vou viver hoje? É diferente, porque sentimento varia. Virtude é direção. Você pode escolher uma virtude como foco. Pode ser paciência, pode ser coragem, pode ser temperança, que é autocontrole. Pode ser justiça, que é agir com retidão. Pode ser sabedoria, que é discernimento. Quando você escolhe, você cria um eixo. E quando o dia tenta te empurrar para fora desse eixo, você volta. Você volta como quem tem uma casa interna. Imagina que você escolhe paciência. A paciência não é ser bobo, não é aceitar tudo. Paciência é não ser escravo da pressa, é não ser escravo do impulso, é não se tornar agressivo porque o mundo está lento. A paciência é uma força tranquila. E quando você escolhe paciência pela manhã, você já se prepara para o trânsito, para a fila, para o atraso, para a resposta seca. Você não se torna passivo, você se torna estável. Imagina que você escolhe autocontrole. Autocontrole é liberdade. É você não comer o que te destrói, não falar o que te arrepende, não se entregar a uma compulsão porque está vazio, não buscar anestesia quando deveria buscar presença. Autocontrole não é rigidez, é amor próprio firme. Quando você escolhe isso pela manhã, você cria um escudo contra tentações que te roubariam energia durante o dia. Imagina que você escolhe justiça. Justiça é lembrar que o outro é humano, mesmo quando é difícil. Justiça é não descontar em alguém inocente o peso que você está carregando. Justiça é não ser injusto porque foi injustiçado. Isso é de uma grandeza enorme. Imagina que você escolhe coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir com o medo presente. É fazer a ligação necessária. É dizer o não necessário. É começar o que você adia. É cuidar da saúde, é encarar uma conversa. Coragem é parar de negociar com a própria consciência. Quando você escolhe isso pela manhã, você já começa a se respeitar. E repara como isso blinda a mente. A mente, quando tem direção, sofre menos com as ondas, porque ela sabe para onde volta. Ela sabe qual é o norte. Sem norte, qualquer vento te leva. Com norte, você atravessa ventos sem se perder. Então, se você quer blindar a mente o dia inteiro, escolha uma virtude para guiar o dia inteiro. E não precisa contar para ninguém. É um pacto íntimo. Um pacto silencioso. Um pacto que te torna mais forte do que o ruído do mundo. Agora, deixa eu te trazer uma lembrança que parece paradoxal, mas é libertadora. Você não precisa vencer o dia. Você precisa atravessá-lo bem. Muita gente acorda com a mente em competição, competindo com o tempo, com os outros, consigo mesmo. E isso cria uma tensão constante. O estoicismo te lembra que vitória não é fazer tudo dar certo. Vitória é não perder o caráter enquanto faz o que precisa fazer. Porque dar certo nem sempre depende de você. Mas não perder o caráter depende. Você pode ter um dia cheio de problemas e ainda assim ter um dia vitorioso no sentido estoico. Se você manteve dignidade, se você foi justo, se você foi firme, se você foi honesto, se você não se abandonou. Isso blinda a mente, porque tira o terror do erro. Tira o terror do imprevisto. Tira o terror de não controlar. Você passa a medir sua vida por algo que realmente é seu. E aqui entra outra blindagem poderosa. Lembrar de manhã que a opinião das pessoas não é a sua casa. A opinião das pessoas é vento. Ela muda, ela oscila. Ela é condicionada pelas dores delas, pelos desejos delas, pelos filtros delas. Quando você coloca seu centro na opinião alheia, você entrega sua vida a um termômetro que não é confiável. Você passa a viver pedindo permissão para existir. E isso cansa, isso humilha, isso gera ansiedade social. Isso gera medo de ser você. O estoicismo te dá um resgate simples. Eu não posso controlar o que pensam de mim, mas posso controlar o que eu faço e quem eu sou. E isso é o bastante. Então, pela manhã, antes de sair para o mundo, diga a si mesmo: hoje eu vou me orientar pela consciência, não pelo aplauso. Aplauso é doce, mas vicia. Crítica é amarga, mas não mata. O que mata é você viver tentando agradar todo mundo e se traindo no processo. Quando você decide que vai viver pela consciência,
você se blinda. Porque o mundo pode elogiar ou não. O mundo pode entender ou não. Mas você se entende, você sabe o que fez. Você sabe por que fez. Você sabe o que é correto para você. Isso te devolve o centro como uma coluna vertebral interna. Agora, eu quero tocar numa blindagem que muitas pessoas ignoram: a relação com o tempo. Muita gente começa o dia já em dívida com o tempo. Já acorda pensando: não vai dar, não consigo, estou atrasado, tenho coisa demais. E isso cria uma ansiedade que não tem a ver com as tarefas em si, mas com a sensação de que a vida está passando sem que você esteja vivendo. Os estoicos falavam muito sobre isso. Eles lembravam que a vida parece breve quando você a desperdiça. E desperdiçar não é só fazer coisas inúteis, é viver sem presença, é viver em guerra interna, é viver adiando o essencial, é viver gastando energia com ressentimento e medo. Então de manhã, escuta isso como se fosse um conselho de alguém muito velho e muito lúcido. Hoje, eu não vou desperdiçar meu tempo sendo refém da minha mente. Repara como isso é específico. Não é vou ser produtivo, é não vou ser refém. Porque tem gente que é produtiva e ainda assim está sequestrada. Ela faz muita coisa, mas por dentro está em pânico, em autoexigência, em culpa. Isso não é vida, isso é sobrevivência. A blindagem estoica é transformar o tempo em algo sagrado. Não sagrado no sentido religioso, mas sagrado no sentido de precioso. Cada hora é um pedaço da sua vida que nunca volta. Você não precisa viver com medo disso. Você precisa viver com respeito por isso. E respeito por isso significa escolher melhor as batalhas. Escolher melhor os pensamentos, escolher melhor as palavras, escolher melhor as companhias, escolher melhor como você se trata. E agora vem uma blindagem que parece suave, mas é uma das mais fortes. Gratidão sem ingenuidade. Gratidão não é fingir que está tudo bem quando não está. Gratidão não é negar dor. Gratidão é não deixar a dor apagar tudo o que ainda existe. Porque a mente, quando sofre, fica míope. Ela só vê o que falta. Ela só vê o que dói. Ela só vê o que deu errado. E isso cria desespero, porque parece que a vida inteira é um buraco. A gratidão estoica é diferente daquela gratidão de frase pronta. Ela é uma disciplina de visão. É você dizer: de manhã eu reconheço minhas dificuldades, mas eu também reconheço o que ainda me sustenta. Pode ser o fato de você ter acordado. Pode ser o fato de você ainda ter um corpo que respira. Pode ser alguém que te ama. Pode ser uma oportunidade pequena. Pode ser um teto. Pode ser um aprendizado. Pode ser o simples: eu tenho uma manhã para recomeçar. Isso não resolve tudo, mas fortalece, porque uma mente que reconhece recursos sofre menos do que uma mente que só reconhece perdas. E essa gratidão, quando é honesta, vira blindagem, porque ela impede o cinismo. Ela impede que você endureça por dentro. Ela impede que você vire alguém amargo, que só vê defeitos no mundo. E eu vou te dizer uma verdade difícil. A amargura parece proteção, mas é prisão. A amargura parece não vou me decepcionar, mas ela te rouba a alegria antes mesmo de qualquer decepção acontecer. A gratidão honesta é coragem. É você dizer: apesar de tudo, eu continuo vendo luz. E ver luz não é ser ingênuo, é ser vivo. Agora, deixa eu te trazer outra blindagem que é essencial para o dia inteiro. Lembrar que você não precisa responder a tudo. Hoje, o mundo faz um ataque direto à mente. Notificações, mensagens, notícias, opiniões, urgências. E a pessoa sente que precisa reagir a tudo. Mas reagir a tudo é o caminho mais rápido para perder o centro. O estoicismo te ensina uma forma elegante de poder. A pausa entre estímulo e resposta, é onde mora a sua liberdade. É ali que você escolhe quem você será. Se você corta a pausa, você vira reflexo, você vira impulso, você vira humor do momento. Se você preserva a pausa, você vira presença, você vira caráter, você vira comando. Então, pela manhã, faça um pacto. Hoje eu vou responder com consciência. Não reagir por reflexo. Isso muda o jeito como você lê mensagens. Muda o jeito como você entra em conversa. Muda o jeito como você lida com críticas. Muda o jeito como você lida com provocações. E é incrível como isso te poupa energia. Porque reação impulsiva sempre cobra juros. Você reage e depois fica horas remoendo.
Você reage e depois se culpa. Você reage e depois precisa consertar. A resposta consciente te poupa. Ela é uma blindagem que funciona em silêncio. E para que isso não fique apenas no plano mental, tem uma coisa que é profundamente estoica e ao mesmo tempo profundamente humana: começar o dia cuidando do corpo como quem cuida da mente. Porque corpo e mente não são inimigos. Um corpo agitado deixa a mente agitada. Uma respiração curta alimenta a ansiedade. Uma postura tensa alimenta a irritação. E aqui existe uma prática simples de blindagem matinal. Antes de se entregar ao mundo, faça o corpo lembrar que ele está seguro. 3 respirações mais longas do que o habitual. 1 minuto de silêncio. Um copo de água consciente. Um alongamento. Parece pequeno, mas é uma mensagem para o sistema. Eu estou aqui. E quando você está aqui, você sofre menos com fantasias. Você se blinda porque volta ao presente. E o presente é sempre mais administrável do que o futuro imaginado. Agora, eu quero tocar numa blindagem que tem um peso espiritual e moral. Lembrar que você não está aqui só para sobreviver o dia. Você está aqui para viver o dia com significado. Isso parece grande, mas é prático. Significado, muitas vezes, é servir, é fazer o bem possível, é ser uma presença melhor na vida de alguém. É não espalhar veneno, é não transmitir ansiedade, é não despejar frustração em quem não tem culpa. Os estoicos viam a vida como parte de uma comunidade humana. Eles lembravam que você não é uma ilha. E isso blinda a mente de um jeito surpreendente. Quando você decide pela manhã que vai agir com humanidade, você se fortalece contra o egoísmo do caos, porque o caos convida ao egoísmo, o caos convida ao eu primeiro, o caos convida ao cada um por si, mas a humanidade, quando escolhida, te dá dignidade, e dignidade é centro. Então, ouça isso cedo. Hoje, eu vou ser uma pessoa que melhora o ambiente, não que piora. Isso não significa carregar o mundo. Significa escolher não ser mais uma fonte de ruído. Isso pode ser uma palavra mais gentil. Pode ser uma paciência a mais com alguém que está lento. Pode ser um pedido de desculpa. Pode ser um limite colocado sem agressão. Pode ser um gesto de cuidado. E aí você percebe algo bonito. Quando você age assim, você termina o dia com menos peso na alma. Você se blinda porque não cria mais arrependimentos do que o necessário. Você não adiciona culpa ao cansaço. E isso é um presente enorme. Agora, deixa eu te entregar uma blindagem final, que amarra todas as outras e faz o dia inteiro ficar diferente. Aceitar que você não precisa carregar o dia inteiro agora. Muita gente acorda e tenta carregar o dia inteiro na cabeça. Ela pensa em tudo que precisa acontecer, em tudo que pode dar errado, em tudo que ainda não está resolvido. E isso cria uma carga impossível. O estoicismo ensina uma sabedoria simples. Carregue apenas o próximo passo. O dia é grande demais para ser carregado de uma vez. Carregue a próxima ação correta. Carregue a próxima conversa. Carregue a próxima tarefa. Carregue o próximo minuto com dignidade. E quando você faz isso, você se blinda contra o desespero. Porque o desespero nasce quando você tenta viver um futuro inteiro de uma vez. Então, de manhã, diga a si mesmo com firmeza e ternura: hoje eu vou caminhar, não carregar. Eu vou caminhar com presença. Eu vou caminhar com virtude. Eu vou caminhar com discernimento. Eu vou caminhar com autocontrole. Eu vou caminhar com paciência. Eu vou caminhar com coragem. E quando o mundo tentar me puxar, eu volto. Eu volto para o que depende de mim. Eu volto para a respiração. Eu volto para a consciência. Eu volto para o caráter. Eu volto para o centro. E agora, eu quero amarrar tudo isso numa experiência muito concreta. Como se você estivesse me ouvindo amanhã cedo, ainda com os olhos pesados, ainda com a mente querendo correr. Você acorda e lembra: eu não controlo o mundo. Eu controlo minha resposta. Você lembra: eu vou soltar o que não é meu. Você lembra: eu vou vigiar meus julgamentos, porque minhas interpretações podem me ferir mais do que os fatos. Você lembra: o tempo é precioso, então eu não vou desperdiçar minha manhã com ressentimento e pressa inútil. Você lembra: dificuldades podem vir, e eu não vou me surpreender como vítima. Eu vou me preparar como alguém lúcido. Você lembra: eu não sou meus sentimentos. Eu sou minha capacidade de escolher o próximo passo com dignidade. Você escolhe uma virtude como eixo do dia e faz disso um pacto íntimo. Você lembra: eu não preciso vencer tudo. Eu preciso atravessar bem, com caráter. Você lembra: a opinião do outro
não é minha casa. Você lembra, gratidão é disciplina de visão, não negação da dor. Você lembra, eu não preciso reagir a tudo. A pausa é meu poder. Você lembra, eu não vou carregar o dia inteiro agora. Eu vou caminhar o próximo passo. Percebe? O que acontece? Você cria uma armadura que não é pesada. Ela não te endurece, ela te organiza. Ela te devolve, ela te dá um chão. E o mais bonito é que essa blindagem não depende de um dia perfeito. Ela funciona justamente no dia imperfeito. Ela funciona quando o trânsito trava. Ela funciona quando alguém te provoca. Ela funciona quando uma notícia ruim aparece. Ela funciona quando a ansiedade tenta te engolir. Ela funciona porque ela não promete que nada vai dar errado. Ela promete que, mesmo se dar errado, você não precisa se perder. E eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Blindar a mente não é impedir emoções. Blindar a mente é impedir que emoções governem suas escolhas. Você pode sentir medo e ainda assim agir com coragem. Você pode sentir raiva e ainda assim agir com justiça. Você pode sentir tristeza e ainda assim agir com dignidade. Isso é força real. Isso é maturidade. Isso é o tipo de espiritualidade prática que transforma a vida de alguém sem precisar de espetáculo. Se você começar a praticar isso pela manhã, não espere que o mundo mude. Espere que você mude. Espere que você comece a perceber mais rápido quando está saindo do centro. Espere que você comece a voltar mais rápido. Porque o segredo não é nunca sair. O segredo é voltar. Voltar é vitória. Voltar é liberdade. Voltar é autocontrole. Voltar é sabedoria. E cada vez que você volta, você fica um pouco mais forte, um pouco mais inteiro, um pouco mais dono de si. E quando o dia terminar, você vai sentir algo que muita gente não sente mais. Respeito por si mesmo. Não porque tudo deu certo, mas porque você não se abandonou. Você atravessou, você escolheu. Você manteve o eixo. Você não entregou sua cadeira interna para o caos. Você não deixou o mundo decidir quem você seria. Você decidiu, e isso, para um estoico, é a definição de uma vida bem vivida. Não uma vida sem problemas, mas uma vida onde o caráter permanece soberano. Então amanhã de manhã, quando você abrir os olhos, antes de abrir o celular, antes de abrir as preocupações, antes de abrir as urgências, abre esse espaço dentro de você. Abre essa cidadela. E lembra, o dia pode ser difícil, mas você não precisa ser frágil por dentro. Você pode ser firme e humano. Você pode ser sensível e estável. Você pode sentir e ainda assim escolher. E se você quiser, volta aqui de novo. Ouve de novo. Deixa que essas ideias entrem no corpo como quem entra em casa. Porque filosofia só vira blindagem quando vira hábito. E hábito só vira força quando vira repetição. Se essa mensagem te fez bem, comenta aqui embaixo qual dessas lembranças você quer levar para sua manhã a partir de agora. E, principalmente, compartilha com alguém que acorda todo dia como se já estivesse atrasado para sofrer. Porque talvez a pessoa não precise de um novo plano, ela precisa de um novo centro. E o centro é o lugar onde a vida recomeça, todos os dias.